Graça e paz, querido. Bom dia, aqui nessa manhã, tomando nosso cafezinho, meditando na palavra do Senhor. Querido, a palavra que eu quero trazer no teu coração hoje se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8. A Bíblia vai relatar uma história do povo de Israel, um período difícil, um período que quem era o profeta Elias, e diz que o rei era o rei Acabe e Jezabel. Um reinado que deturbou os princípios de Deus, um reinado que se entregou à idolatria, à adoração a Baal. Então, um reinado onde Deus usou o profeta Elias para profetizar um período de seca. E por que o período de seca? Porque 3 anos sem chover. Porque eles acreditavam que Baal era o Deus do tempo, era o Deus que mandava chuva. Então, com isso, diz que ficou 3 anos, querido, sem chover. Então, um caos foi estabelecido. A gente sabe que Elias ficou na beira do ribeiro, em Querite, mas diz que chegou um momento que Deus disse para ele: sai desse lugar agora, porque já não tem mais água, e vai para Sarepta. Sarepta era uma cidade, querido, também assolada pela seca. E diz que lá o Senhor diz para Elias: uma viúva vai te sustentar. Uma viúva, querido. A viúva era sustentada pelos outros. Na tradição judaica, as viúvas elas não trabalhavam, elas receberiam esmola, receberiam ajuda. Mas agora Deus diz para ela: pode ir lá para ele que ela vai te sustentar. Só que a realidade que a mulher está em Sarepta é uma realidade que não dá para compreender. Ela está morrendo, querido. A mente dela é a última refeição. E aí eu fico imaginando alguém que está prestes a morrer ou vendo ela e seu filho padecer porque não tem mais esperança. E de repente, querido, Deus está mandando um profeta. E quando o profeta Elias ele chega para mudar a história daquela mulher. Ele ainda não sabe, e ela também não sabe, mas eu imagino aquela mulher orando, clamando, pedindo para que Deus mandasse provisão para ela. E Elias chega, mas quando Elias chega, é algo que dá um nó na nossa cabeça, porque Elias fala assim: me dá de comer. Mas se ele era o profeta, se ele era homem de Deus, às vezes é isso que acontece, que nós imaginamos que Deus ele vai operar um milagre e a provisão vai vir, mas primeiro diz que ela precisou entregar. Elias falou assim: faz para mim primeiro, confia que Deus me enviou, confia que eu sou o homem de Deus. Só que Elias, todas as vezes que Deus ele pede algo, ele faz uma promessa. Quando Elias disse assim: faz primeiro para mim e depois para você. Por quê? Porque a farinha não vai acabar, o azeite não vai faltar. É isso que acontece quando nós confiamos em Deus, querido. Quando nós agimos uma atitude de fé, o milagre acontece. Mas escute, a fé, ela não é gerada depois do milagre. A fé precisa ser gerada antes, para que você viva o milagre. E tem muita gente que está esperando gerar um milagre para ver se acredita. E quando na verdade você tem que acreditar antes mesmo. Jesus disse: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então, quando você crê, indiferente da situação, o milagre ele é gerado. A gente usa uma frase, né? O apóstolo Daniel gosta de uma frase, eu gosto muito disso. O Jordão ele só vai abrir quando você pôr o pé no Jordão. Então existe um momento que a gente tem que tomar uma decisão. E essa manhã, como a viúva de Sarepta viveu o sobrenatural, que eu e você possamos experimentar o sobrenatural na presença do Senhor. Pense nisso. Deus abençoe. Um dia de vitória.